Não é segredo pra ninguém que hoje em dia existem milhões de pessoas ao redor de todo mundo que sofrem com a timidez, e você pode ser uma delas. Cada vez mais as pessoas estão ficando tímidas na atualidade, e isso é curioso porque nós nunca tivemos tantas formas de nos comunicar, com as redes sociais, mensagens, vídeos, chamadas e infinitas outras coisas que vieram com a tecnologia. O grande problema é que a timidez tem um alto preço. Ela rouba oportunidades, relacionamentos e experiências que poderiam mudar a sua vida. Se você tá aqui nesse vídeo, você já tá pelo menos meio ciente disso. Mas imagine só, quantas vezes você já deixou de puxar uma conversa com alguém interessante porque pensou que não tinha assunto? Quantas vezes você ficou calado numa reunião com uma boa ideia por medo de parecer burro? Ou quantas vezes você desistiu de uma chance incrível só porque achou que não estava pronto e que tudo ia dar errado? A timidez pode parecer algo super normal porque muita gente enfrenta isso hoje em dia, mas a verdade é que ela é uma prisão invisível. Ela faz você se esconder enquanto todo mundo avança. Gente talentosa perde oportunidades porque não sabe se vender e pessoas incríveis acabam sozinhas porque não conseguem se abrir. Agora que você já sabe que a timidez é um problema, vamos entender de onde ela vem para poder acabar com ela. A timidez nasceu de um instinto muito antigo, o medo da rejeição. Segundo a ciência, lá atrás, quando o homem vivia em tribos, ser rejeitado significava ser expulso, e ser expulso naquela época era praticamente uma sentença de morte. Nosso cérebro aprendeu a associar a aceitação social como sobrevivência. Por isso, até hoje, quando você sente que alguém pode te julgar, o corpo reage como se sua vida estivesse em risco, literalmente, ativando o sistema parasimpático. O coração dispara, a voz some e você tenta se esconder. O único problema é que os tempos mudaram, mas a biologia do seu corpo não. Hoje em dia você não vai morrer porque alguém achou uma piada sua sem graça, mas o seu cérebro, que ainda funciona como se estivesse na pré-história, acha que vai. Além desse instinto primitivo que nós temos, a timidez também é alimentada por experiências negativas, como bullying, críticas, medo de errar em público e traumas. Tudo isso reforça a ideia de que se expor é perigoso. Tá, agora que você já sabe que a timidez é um problema que vem de um instinto primitivo do ser humano e que algumas experiências da sua vida podem ter agravado esse instinto, como vencer ela na prática? Vencer a timidez é muito mais simples do que parece, mas exige coragem para enfrentar algo que não é externo e sim interno. A timidez não é um inimigo que você precisa eliminar, é um comportamento que precisa ser reprogramado. O primeiro passo para vencê-la é entender que ela não vai embora de um dia para o outro. Você não vai simplesmente acordar confiante em algum dia, você vai construir essa confiança com repetição. A primeira grande coisa que você precisa fazer na prática é interpretar o seu medo da maneira certa. Pense em tudo que eu te falei e da próxima vez que você sentir frio na barriga ou medo, não fuja. Entenda que aquilo está acontecendo por uma razão biológica completamente irracional e só de você ter a ciência disso já é o primeiro passo para você vencer a timidez. O segundo passo na prática que você vai precisar tomar para vencer a timidez é quebrar o ciclo de evitação. Toda vez que você foge de uma situação social por causa da timidez, você ensina o seu cérebro que fugir é a escolha segura e que o instinto primitivo dele tá certo. E ele vai continuar repetindo isso para sempre. Para reverter esse ciclo, você precisa fazer o oposto, se expor. De maneira gradual, comece fazendo coisas pequenas. Olhe nos olhos das pessoas, cumprimente, puxe uma conversa aleatória com um desconhecido com uma pergunta simples, que não precisa durar muito. São pequenas doses de desconforto que vão dessensibilizando o seu corpo dessa timidez. A confiança é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela fica. Mas se você só treina dentro da cabeça, nunca vai sair do lugar. E isso nos leva exatamente para o terceiro passo, que eu diria que é literalmente um dos mais importantes. E o terceiro passo é parar de se observar e de pensar tanto. Uma pessoa tímida geralmente pensa demais e vive dentro da própria cabeça, analisando cada palavra, cada gesto como se o mundo fosse um espelho gigante. Mas a verdade é que ninguém te observa e nem liga pra você do tanto que você acha. As pessoas estão ocupadas demais pensando nelas mesmas. Pensa comigo, do mesmo jeito que você tá preocupado com o que eles vão achar de você, eles estão preocupados com o que os outros vão achar deles. Quando você tira o foco de ficar pensando no que fazer e simplesmente age naturalmente, sendo quem você é, sem medo de ser julgado, as coisas simplesmente fluem. O segredo para aplicar bem esse passo é, ao invés de pensar no que os outros estão pensando de você,
Pensar no que você quer transmitir e no que você acha daquilo. Você precisa focar nisso porque é a única parte que você controla. Não se preocupe se as pessoas vão achar que o que você falou é estranho ou não. Se preocupe em ser você mesmo, que você não vai errar. E se você errar, não tem problema nenhum. Aliás, esse é o quarto passo e um dos mais importantes. Você não pode ter medo de errar e precisa abraçar os seus erros como parte do processo. Todos nós somos seres humanos e todos nós já falamos alguma coisa estranha em algum determinado momento. Nós cometemos erros. Não tem nenhum problema nisso e isso não é o fim do mundo. Pessoas confiantes não são aquelas que nunca erram. São aquelas que não se importam quando tentam e erram. Elas entendem que uma gafe, uma gaguejada, um silêncio constrangedor não definem quem elas são. Se você errar, ria e continue em frente. Ninguém vai lembrar e quanto menos importância você dá para os seus erros, mais natural você se torna. A timidez começa a morrer quando você percebe que ser julgado não é o fim do mundo. A vida não recompensa quem espera se sentir pronto. Ela recompensa quem age mesmo sem estar. Então não espere a coragem chegar para agir. Haja para que ela chegue. No final das contas, vencer a timidez não é se tornar outra pessoa. É parar de impedir quem você já é de aparecer. É aceitar o desconforto como parte do crescimento. E é lembrar todos os dias que ninguém é mais confiante por natureza. Só mais treinado na arte de se mostrar. Se você gostou desse vídeo e você acha que ele te ajudou em alguma coisa, deixa um like e se inscreve no meu canal.